SAE de Infectologia, esse hospital foi idealizado e fundado pelo professor emérito Domingos Alves Meira. Esse hospital teve como objetivo de atender os pacientes em tratamento e vivendo com HIV e AIDS. A filosofia do SAE de Infectologia, Domingos Alves Meira, é o atendimento humanizado e integral à saúde de pessoas que vivem com HIV/AIDS. Temos aqui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar para esse atendimento adequado à saúde dessas pessoas. Para garantir um atendimento de excelência, o SAE de Infectologia de Botucatu conta com profissionais como fisioterapeuta, enfermeiros, assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, médicos, dentista, nutricionista e farmacêutico. A farmácia oferece os medicamentos antirretrovirais e controla a adesão dos pacientes ao tratamento. Nós temos os ambulatórios de hepatites virais, onde a gente acompanha os pacientes tanto com hepatite B quanto com hepatite C. No ambulatório de hepatite C, nós acompanhamos os pacientes com infecção pelo vírus C e realizamos o tratamento com cura da doença. A gente tem também o ambulatório de hepatite B, onde a gente faz o segmento e o tratamento do vírus, evitando assim a evolução para cirrose e para hepatocarcinoma. Além disso, atendemos pacientes com HTLV, vítimas de violência sexual, profissionais da saúde que tiveram contato com sangue e outras secreções acidentalmente e pessoas que tiveram relação sexual de forma desprotegida para fazer profilaxia após exposição. O SAE de Infectologia Domingos Alves Meira presta um importantíssimo trabalho de assistência às pessoas vivendo com HIV/AIDS da região de Botucatu e de todo o centro-oeste paulista. Em 2004, quando começamos, eram cerca de 250 pacientes e hoje nós somos responsáveis pelo atendimento de mais de 1.000 pessoas vivendo com HIV/AIDS. As pessoas que acompanham no SAE de Infectologia recebem tratamento e cerca de 90% alcançam carga viral indetectável, o que significa que elas não vão evoluir para a doença, tendo a mesma expectativa de vida que a população em geral sem HIV e também não transmitem mais o vírus HIV. Uma boa noite a todos. Hoje é dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma data que é inserida no calendário de mais de 200 países em todo o mundo e que tem como principal missão, como principal objetivo, lembrar essa luta diária que todos nós, médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde, que as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que setores do governo, gestores de saúde, travamos diariamente contra esse vírus e contra a doença que ele causa. E é importante lembrar que, hoje em dia, cerca de 37 milhões de pessoas vivem com HIV em todo o mundo. Só no Brasil, são mais de 950 mil pessoas vivendo com HIV. Infelizmente, esse vírus causou uma doença que foi reconhecida em 1981 e desde lá já foram quase 40 milhões de pessoas que foram a óbito, que morreram de HIV/AIDS. Mas nesses últimos 40 anos nós tivemos também muitos avanços científicos, muitas conquistas em relação ao tratamento e também à prevenção. E para discutir toda essa questão da convivência com o HIV, nesses últimos 40 anos, quase 40 anos, nós temos hoje duas pessoas muito especiais, que é a professora Lenice do Rosário de Souza, professora associada,
do Departamento de Infectologia, aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. A professora Lenice foi uma das pioneiras no nosso serviço e uma das pioneiras também no Brasil a receber e tratar esses pacientes com infecção pelo HIV/AIDS ainda em meados da década de 80. E temos também o nosso querido colega, o senhor Renato da Mata. Ele é um importantíssimo ativista, realmente um soldado da linha de frente no ativismo em prol das pessoas vivendo com HIV/AIDS, e atualmente ele é o presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos. Para começar a nossa roda de conversa, nosso bate-papo que pretende ser bastante informal, e nós contamos com a sua pergunta através dos canais Facebook e YouTube, onde essa transmissão está sendo exibida. Eu começo com a professora Lenice. Eu gostaria que a professora nos desse um depoimento de como foi, naquela época, em meados da década de 80, receber as primeiras pessoas que tinham esse diagnóstico de HIV e toda aquela sensação, todo aquele temor que se existia na época do desconhecido. Boa noite, professora Lenice. Boa noite a todos, boa noite, professor Alexandre, boa noite, senhor Renato, e obrigada, então, pela pergunta. Bom, naquela época, né, eu, como já foi dito, estava aqui, né, no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina de Botucatu, quando nós atendemos o primeiro paciente, né. Na época, eu era médica residente, né, e atendemos, então, né, um paciente que chegou muito doente, como era habitual naquela ocasião, naquela época, né, então, infelizmente, né, os diagnósticos eram muito tardios, eles chegavam muito doentes, e o tempo, né, entre o diagnóstico e a evolução, né, para doença grave e morte era muito curto naquela época, né? Era em torno de 6 meses a menos de 1 ano. Então, eles, né, chegavam em situação, né, alarmante, com imunossupressão grave, apresentando várias doenças oportunistas e de difícil tratamento. Então, naquela época, nós não tínhamos tratamento específico contra o vírus. O tratamento se limitava a um tratamento de suporte, tratamento das infecções oportunistas e nada mais, né? Então, não tínhamos nenhum antiviral. Então, eu vivi naquela época, né, até 1989, quando começamos a usar a primeira medicação, que foi a zidovudina, né, o AZT, que, né, a maior parte das pessoas já ouviu falar nessa droga. Então, entre 1985, né, quando nós atendemos o primeiro paciente, até 1989, nós não tínhamos nenhuma medicação específica para isso. Então, era um momento realmente muito difícil e assim, de muito compadecimento, né, com o paciente. A gente se sentia muito impotente, né, para lidar com esse tipo de paciente. Né, depois as coisas, né, foram melhorando, a gente acho que vai falar um pouco disso mais para frente, né, com relação ao surgimento, né, de outras drogas, de outros medicamentos, e principalmente de outros tratamentos, né, de esquemas terapêuticos, né, que hoje nós utilizamos, que são muito eficazes. Então, foi mais ou menos isso. Era muito difícil, né, esse atendimento, né, visto que os indivíduos estavam já muito doentes. E além da ausência de um tratamento efetivo naquela primeira época, né, começo da década durante toda a década de 80, na verdade, existiam também barreiras em relação ao desconhecido, mas que acabou se criando muito estigma e muito preconceito, não é verdade? Como, por exemplo, o modo de transmissão do HIV, havia muitos profissionais de saúde que se recusavam
a atender esses pacientes e causavam até mesmo muitas condições desumanas ao atendimento dessas pessoas, não é verdade? Sim, é verdade. Né? Então, teve que ter todo um treinamento, né, naquela ocasião, para que os profissionais de saúde entendessem um pouco melhor sobre a doença, sobre o modo de transmissão, e ainda assim, né, era difícil que eles concordassem, né, no atendimento. Para vocês terem uma ideia, o primeiro paciente, né, que nós atendemos e que morreu, né, no nosso hospital, ele teve, a gente teve dificuldade, né, até de encaminhamento para patologia, onde, né, deveria ficar, né, o corpo. Então, ele saiu diretamente da enfermaria com, né, a funerária. E depois disso, né, ainda as dificuldades com as vestimentas dele, com os sapatos, acabaram colocando tudo isso, né, para fazer uma esterilização. Então, tudo, né, o desconhecido, ele é complicado mesmo, né, é difícil. Então, foram vários anos, né, em que houve essa dificuldade de atendimento, especialistas que a gente precisava que atendesse o paciente por causa das várias manifestações, né, da doença, comprometendo vários órgãos. Então, nós tínhamos toda essa dificuldade. Eu não acho que isso esteja resolvido, mas acho que nesses quase 40 anos, né, mudou muito, e eu pude observar essa mudança, né, não só nos esquemas de tratamento, mas também na forma como as pessoas são tratadas, na forma como as pessoas têm, né, tido eu acho, né, que uma vida melhor do que naquela época em relação a preconceito, em relação a estigma, né, apesar de ainda ser algo presente, né, na nossa vida como médico e na vida da pessoa que vive com HIV. Nós já temos aqui uma primeira pergunta da Nath Pink, mas antes de responder a pergunta dela, eu quero pedir a contribuição também do Renato, que eu já disse que é um importantíssimo ativista da causa das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Renato, como que você chegou a vivenciar essa época? Como que você enxerga essa primeira década do HIV que aconteceu entre 1980 a 1990, antes de termos aí drogas efetivas para o tratamento do HIV? Como é que você vê essa questão? Boa noite a todas e todas. Boa noite, doutora Alexandre. Boa noite, doutora Denise. Muito obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado de estar participando aqui. Bom, doutor, na década de 80, 90, eu acompanhei muita epidemia, né? Embora meu diagnóstico saiu em 2000, né? Mas a gente lê e estuda, né? E naquela época era muito complicado. Eu tive companheiros que tomaram Stavudina, DDI, né? E eles ficaram com sequelas para o resto da vida, né? Eles não tiveram uma melhora na qualidade de suas vidas. Eles simplesmente sobreviveram, né? Devido a essa questão dos medicamentos. Eu comecei com Efavirenz, né? Também atrapalhou muito a minha vida, né? 4 anos com essa questão da Efavirenz e prejudicou muito. Então, era muito complicado, realmente, naquela época. As pessoas que passaram pelaquela época eu considero como sobreviventes, né? Porque elas lutaram muito, brigaram muito para passar dessa época tão terrível, tão avassaladora, para o presente, né? Então, isso impactou muito forte na vida dessas pessoas. E na minha, que já o meu diagnóstico tem 20 anos, né? Também, né? Olha que é bem mais para frente, mas também impactou muito a questão da medicação, que não era tão avançada como é hoje.
E nós temos uma outra coisa que talvez tenha ficado dessa época, né, Renato, que acho que você pode nos contar muito bem, como ativista, como pessoa vivendo com HIV/AIDS, e a década de 80, esse primeiro contato que o mundo teve com a pandemia do HIV trouxe para nós, né, que é o estigma e preconceito. Então, daquela época, nós lemos hoje aqueles jornais antigos, ou mesmo os trabalhos científicos, e a gente ouve falar coisas horríveis, né, como, por exemplo, termos como o câncer gay e outros adjetivos muito pejorativos. Os trabalhos científicos citavam como risco para HIV os 4Hs, né, que eram os homossexuais, os hemotransfundidos, os usuários de drogas e os profissionais do sexo, isso em inglês. Isso trouxe muitos problemas em relação a uma estigmatização de uma doença que tem transmissão sexual, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como atrapalha a questão do preconceito e estigma até hoje, que temos tanto conhecimento e tentamos lutar contra esse tipo de visão ultrapassada. Bom, doutor, eu estava até pensando aqui quando a doutora Aline estava falando, né, como um tema, né, tão antigo, que é o preconceito, pode ser tão atual nos dias de hoje. Né? Então, só um instante aqui. Perdão, é que eu estava entrando uma ligação aqui. Então, assim, como a coisa pode ser tão atual? A pior coisa que poderia ter acontecido para a população LGBTQI, né, foi aquele termo câncer gay. Né? Aquilo se propaga até os dias de hoje. Né? Tem pessoas que citam esse termo, né? E é muito impressionante. E a questão do estigma e preconceito, isso afeta até hoje essa população. Né? Para você ter uma ideia, né, tem pessoas, a grande maioria das pessoas soropositivas, elas vivem em guetos, tá? Elas tentam se relacionar entre elas mesmas, né? E elas não têm condições de assumir a sua sorologia, porque ela é discriminada no trabalho, perdem emprego, perdem muito. Elas são discriminadas pela própria família. É claro que temos exceções, mas na sua grande maioria, inclusive eu tenho acompanhado até alguns processos do INSS que a pessoa ela estava capaz para o trabalho, mas ela foi incapacitada para o trabalho devido ao estigma e preconceito. Era uma pessoa que vivia numa cidade de 3 mil, 4 mil habitantes, né, e que o preconceito a incapacitou. Então, mas eu outro dia estava falando isso é uma falha, tá? Nossa, é uma falha do governo federal, estados, municípios, nós ativistas, porque as informações do que é o HIV hoje não chegam à população leiga. E a população, tudo que ela teme, ela vai rejeitar, ela vai se afastar. Então, essas informações, por exemplo, que indetectável, igual transmissível, eu falo isso hoje para as pessoas se assustam, nossa, eu não sabia disso. Então, isso é uma falha conjunta de todos nós, dessas informações nunca chegarem às pessoas leigas à ponta da sociedade. E falando em informação, antes de partir para o segundo bloco de temas do nosso bate-papo, vamos responder a pergunta da Nath Pink. A Nath Pink pergunta uma questão que é bastante frequente, né? Qual a diferença entre HIV e AIDS? Bom, o HIV é o nome do vírus da imunodeficiência humana, e ele se transmite principalmente de forma sexual, mas também através de outros meios, como, por exemplo, compartilhamento de agulhas e seringas não descartáveis, transfusão de sangue. Pode acontecer a transmissão materno-fetal, ou seja, de mãe para filho durante a gestação, se não for feito um pré-natal adequado, com as sorologias da mãe no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. E o HIV, então, esse vírus, ele vai se transmitindo aos poucos, destruindo, aos poucos, acabando com a defesa, o sistema imunológico da pessoa infectada. Isso geralmente leva algum tempo, a infecção assintomática, ou seja, a pessoa se infecta e ela fica
durante 6, 8, talvez até 10 anos sem exibir nenhum sintoma mais específico, e aos poucos a imunidade da pessoa vai caindo até um limite em que praticamente não funciona mais, que é o que a gente chama de AIDS. É o extremo da doença, é a doença já no seu estado mais avançado. Existe um marcador, existe um tipo de célula que a gente conta, chamada CD4, e que é o principal alvo do vírus, do HIV, e quando essa contagem está menor que 200, a pessoa entra nessa fase, então, de doença avançada pelo HIV, que tem o nome de AIDS, né? E do inglês significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Foi o nome dado nos primeiros anos, até 93, até que se descobrisse o agente causal, que é o HIV. Então, o HIV é o vírus, nós chamamos as pessoas que se infectam com esse vírus de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Hoje em dia a gente já não usa mais, porque ficou pejorativo, ficou ofensivo chamar de termos como aidético, soro positivo. O nome correto é pessoa, porque todos somos pessoa, que vivem com HIV, que convivem com AIDS. Então esse é o termo correto, pessoas vivendo com HIV. Então, respondendo a pergunta da Nath Pink, depois ela dá um feedback se ficou esclarecido ou se ficou alguma outra dúvida. E continuando, então, na nossa roda de conversa, vamos partir para uma segunda época, né? Uma época aí que remonta já meados da década de 90, em 1994, numa conferência mundial de AIDS que aconteceu no Canadá, foi pela primeira vez reportado casos de pessoas que recebiam um tratamento mais completo, um tratamento com 3 drogas, e aí se deu o apelido de coquetel, e foi a primeira vez que indivíduos conseguiram, então, ficar com a carga viral, ou seja, com a quantidade de vírus no sangue zerada, que a gente se refere como carga viral indetectável. Então, isso foi muito comemorado na época, né? O pesquisador que descobriu isso, um pesquisador americano chamado David Hu, ganhou inúmeros prêmios, e a partir daí nós entramos numa era que a gente chamou durante muito tempo de terapia antirretroviral combinada e potente, que é a questão de juntar 3 medicações, ou às vezes até mais, para conseguir bloquear completamente a reprodução do vírus, deixando o indivíduo, como eu falei, indetectável. Isso se soma uma série de vantagens que a gente vai comentar. Eu queria, de novo, pedir a colaboração, a participação da professora Lenice, que viveu essa época também, da chegada desses esquemas combinados e potentes, né? E como isso mudou completamente a realidade das pessoas que seguiam acompanhando, das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Como é que foi isso, Lenice, na sua visão? Bom, nesta época, né, nós tínhamos já passado por um período intermediário em que nós utilizávamos um esquema também pouco potente, com 2 medicações naquela época, e que também não tinha a eficácia esperada, até que em 1994 foi apresentado os resultados do trabalho, como você disse, e a partir de 1995 se começou então a utilização desse esquema, com pelo menos 3 drogas, chamado coquetel, que mudou completamente a resposta do indivíduo. A partir daí, as pessoas que eu tinha comentado que chegavam muito tardiamente, com um diagnóstico muito tardio, também, apesar de chegarem tardiamente, eles tinham uma resposta eficaz. Então, a partir de 96, que foi quando no Brasil nós começamos a utilizar o esquema potente e eficaz, a partir daí, então, os indivíduos passaram a ter uma resposta terapêutica muito melhor, e nós sabemos ainda que, ainda nesta época, o Renato vai comentar certamente, os medicamentos ainda eram muito difíceis, ele comentou dos anteriores, mas ainda nós tivemos um período de eficácia, porém ainda de medicamentos difíceis de serem tomados,
né, com necessidade de número grande de comprimidos, com necessidade de uso, né, até 3 vezes por dia. Então, tudo isso ainda foi, né, complicado até uma outra época mais para diante, em que a gente tem, né, realmente uma melhora desses medicamentos. Mas mudou muito, o paciente grave não precisava mais morrer, porque ele se recuperava, né, a partir do tratamento, e de lá para cá, né, a gente que acompanha já há muito tempo, temos muitos pacientes que ficaram doentes, que chegaram, né, a receber tratamentos menos potentes e que depois, né, do tratamento atual, estão aí em acompanhamento. A gente, né, tem pacientes que são acompanhados, né, há mais de 30 anos até, e que estão, né, bem, seguindo, né, o seu acompanhamento. É claro, é preciso ter, né, o acompanhamento correto, é preciso ter adesão à terapia para que toda essa resposta, né, seja satisfatória, seja adequada, né, seja a resposta esperada. Né, mas mudou, né, mudou. O indivíduo que era um indivíduo muito, né, muito magro, e que também, né, acho que levava muito ao estigma naquela época, ele passou a ter uma resposta, né, terapêutica, e ele, né, voltava a se recuperar, né, da sua saúde, da sua aparência, né, com a supressão, então, da carga viral, com a supressão da replicação do vírus. Acho que é mais ou menos isso. E nessa época, Lenice, quais eram as principais barreiras, né? Porque a gente tinha, vamos dizer assim, medicações de primeira geração que conseguiam compor esse coquetel, essa estratégia, mas existiam algumas barreiras, né? Nessa época, eu estava começando ainda como aluno de graduação, frequentar os ambulatórios, mas lembro que eram várias coisas. Por exemplo, tinham os eventos adversos, os efeitos colaterais, tinha também até uma questão de dificuldade de logística. Para quem não sabe, vou contar um segredo, a professora Lenice levava, para facilitar a vida dos pacientes, a medicação até no porta-mala do carro, porque para não fazer os pacientes terem que ir pegar a medicação em outros locais e tudo mais. Como é que era a vida real, assim, o dia a dia dessa época? Bom, era difícil, né? Então, não tinha a logística. Na verdade, né, a gente tem hoje um sistema de logística de medicamentos, mas ele demorou muito a surgir, né? E naquela época, nós fazíamos, né, nós mesmos calculávamos quantos pacientes iam vir, tinham em tratamento, iam vir, né, para receber a medicação, e aí a Secretaria de Saúde, né, mandava para a Secretaria Municipal, e também, né, para o Grupo de Vigilância Epidemiológica, que é do Estado, e aí a gente, né, recebia lá no hospital a medicação, e eu recebia no meu nome essas medicações, eu mesma, né, fazia a distribuição, e isso durou até 1999, quando aí, né, numa conversa com, na época, o supervisor, naquela época era supervisor, não superintendente do Hospital das Clínicas, e consegui, então, que a farmácia do hospital, né, assumisse a guarda dos medicamentos, né, porque eles ficavam guardados comigo, eles ficavam guardados na minha sala na hora que eu recebia, né, antes de levar para o ambulatório. Então, não tinha mesmo logística nenhuma, né, mas os pacientes receberam tratamento a partir de 1996, né, então tem uma lei que todas as pessoas, né, que brasileiras ou não, que vivem no Brasil, que fazem, né, que tem, hoje todos têm indicação, mas em outras épocas não, de tratamento, estava garantido, né, a terapia para todos esses indivíduos. Então, a gente trabalhava nesse sentido, né, tem indicação de tratar, então nós vamos tratar, e a gente fazia a solicitação dos medicamentos. Mas foi tudo muito complicado, sim, na época, né, acho que você pegou um pouco
disso daí como aluno mesmo. Depois, como residente. Eram épocas que os serviços estavam se adaptando a tudo isso, né? E eu queria ouvir agora do Renato. O Renato contou que o diagnóstico dele aconteceu em 2000, então ele ainda acabou recebendo medicações que hoje em dia a gente não usa mais, né? Medicações que eram eficazes, conseguiam chegar no objetivo principal, que é a carga viral indetectável. E aí eu quero fazer um parênteses, né? Carga viral indetectável é o objetivo principal do tratamento contra o HIV. Então, os antirretrovirais, ou coquetel, como são conhecidos popularmente, eles conseguem eliminar do sangue o HIV. Infelizmente, não consegue esterilizar o indivíduo, o HIV se esconde em alguns lugares, mas como o Renato já colocou, carga viral indetectável hoje em dia significa aumentar a expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV de forma muito, muito importante. Alguns lugares, a depender, obviamente, da idade do paciente, ou ainda qual é o grau de doença, o grau de imunidade, o momento em qual a doença é diagnosticada, você consegue mesmo colocar o indivíduo na mesma expectativa de vida que uma pessoa sem HIV, ou muito próxima disso. É lógico que existem disparidades regionais, existem muitas diferenças. Então, e além disso, além do aumento da expectativa de vida de forma super importante, como o Renato já colocou também, quem tem carga viral indetectável não transmite, o que ajuda muito em relação a diminuir o número de casos novos, e foi por isso que grande parte do mundo conseguiu reduzir os casos novos, e também diminui também o estigma, o preconceito, dá mais autoestima para o paciente. Então, carga viral indetectável é o nosso objetivo principal. Mas a que custo, né, Renato? Aí eu pergunto para você que viveu um pouco dessa época e atende pessoas do Brasil todo que vivem com HIV, que tiveram efeito colateral dessas medicações. O que você pode nos contar, assim, de literalmente quem viveu na pele esse problema das medicações mais problemáticas do passado? Bom, isso aí, na época, na realidade, doutor, nessa época, quando foi descoberto, eles deixavam, né? Era protocolo de só entrar com a medicação com carga viral igual ou inferior a 300, CD4, né? E que eu, na época, leigo, eu não entendia. Eu falei, gente, como é que você vai deixar cair uma coisa para depois tentar subir, né? Assim, para mim era ilógico e depois ficou comprovado que era ilógico. Então, em 2004, eu entrei em tratamento com efavirenz, né? Minha carga viral chegou a 300, meu CD4 chegou a 300, foi descendo, o exame para o outro foi a 5, né? Então, uma coisa que poderia ter sido evitada, né? Como é hoje, o testar e tratar, né? Que foi o grande ponto, né? Da questão do combate à epidemia. Então, comecei com a efavirenz e eu ficava muito, o pessoal fala no linguajar, muito ligado, né? Então, assim, eu tinha sonhos vívidos, era uma coisa muito absurda, que eu acordava no meio da noite, eu não sabia se eu estava, qual realidade que eu estava, e eu passei a fazer o quê? Eu tomava a medicação à noite e ficava acordado, que até passar o efeito. Então, só ia dormir de manhã, ou seja, eu não tinha mais vida, né, nessa questão. Porque de dia eu dormia e de noite eu ficava acordado. E se eu tomasse a medicação durante o dia também, eu não tinha como fazer nada durante o dia, porque eu ficava muito tonto, desorientado. E eu fiquei nisso uns 4 anos, mais ou menos, e foi assim, muita persistência, né? Eu tive que ter muita força de vontade de não abandonar aquilo tudo. E desde 2004 eu passei inteira, no primeiro semestre de 2004, eu passei a ter carga viral indetectável até hoje, né? E eu fui muito insistente. E quando eu comecei a retomar o trabalho, essas coisas todas, eu cheguei para o meu médico e falei que eu não iria mais tomar aquela medicação, que eu não tinha condições e eu tinha que sobreviver de alguma coisa. Porque o INSS tinha cortado o benefício e, enfim, eu tinha que me virar. Então, o médico falou que não era legal trocar. Eu falei, olha, nós temos 2 opções aqui. Ou você muda a medicação ou eu paro de tomar, né?
Aí ele pegou, mudou a minha medicação, né? E eu passei a ter uma qualidade de vida melhor, mas também foi aquele, agora acho que é o ritonavir, que dá problema renal, né? Acho que eu comecei com ritonavir e começou outros problemas, que comecei a ter cálculos renais, né? Tive a crise renal e tal, e teve que mudar de novo. Mas acho que deve ter sido uma medicação chamada Indinavir. Não, Atazanavir, perdão. Atazanavir, que começou. Foi a Atazanavir, que começou a me dar problemas renais. Né? Aí, e também o olho amarelo, ficava com o olho meio amarelado e tal. Era o Atazanavir. Exatamente. Então, foi uma outra etapa, né? De uma medicação mais sofisticada, porém com outros tipos de efeitos colaterais bem indesejáveis. E hoje, né, os dias de hoje, nós avançamos bastante, mudei de novo, né, o meu esquema, e é bem mais tranquilo. Mas você, a pessoa que vem lá de trás, que pegou aquela medicação, aquilo tudo, você já está, nos dias de hoje, você já está com o seu organismo debilitado devido aos efeitos adversos dessas medicações lá atrás, né? E é aí que eu tento fazer aquele povo do INSS entender que aquela pessoa que tomou a medicação lá atrás não é a mesma pessoas que estão entrando hoje com a medicação, né? Tem uma diferença aí muito grande nessa questão. Então, nós avançamos muito na tecnologia, né? Mas, infelizmente, também tem uma grande diferença entre dar a medicação e cuidar da pessoa. Tem uma enorme diferença, né? Porque o que é o cuidar da pessoa? Nós temos que ver, tá, a questão social dessas pessoas. Uma coisa que é muito, muito, muito visível é o HIV e a saúde mental. Tá? E pouquíssimas unidades dão atenção a isso. Pouquíssimos estados, pouquíssimos municípios. Né? E se a cabeça não vai bem, nada vai bem. Então, as pessoas, mesmo nos dias de hoje, têm baixa estima, tá? E muitas têm abandono de tratamento por depressão, né? A minha mulher mesmo, quando eu a conheci, né, eu conheci ela no estado, que eu falei, olha, o HIV não vai lhe matar, mas a sua depressão com certeza vai. E é um fato, é muito corriqueiro. Tem muitas notícias de pessoas que vão a óbito por suicídio, por abandono de tratamento, né, que não deixa de ser a forma de suicídio. Então, a gente tem que cuidar mais dessas pessoas. Né? E, atualmente, nós não cuidamos. As unidades de saúde, elas dão a medicação, elas não cuidam. Esse é um de vocês aí que, né, eu tive o prazer de conhecer aí, né, e fiquei maravilhado. Eu falei, gente, eu estou na Suíça, né, eu não estou no Brasil. Né? Então, mas, quiçá, no Brasil inteiro nós tivéssemos uma rede de atendimento espelhada em vocês, que eu acho que vocês são exemplos no Brasil inteiro. Inclusive, eu quero trazer essa experiência de vocês aqui para a nova gestão do município do Rio de Janeiro. Né? Pegando um gancho no que o Renato está comentando, né, e nesse timeline, nessa linha do tempo que nós estamos fazendo, foi justamente mais ou menos nessa época que, em 2004, houve um esforço muito grande por parte de vários colegas aqui do nosso setor de infectologia da Unesp, entre essas pessoas da Lenice, entre elas também um professor querido que já faleceu, o professor Domingos Alves Meira, e muitos outros personagens, pessoas que eram fora da universidade, que pertenciam a organizações não governamentais, pessoas ligadas à FAMESP, pessoas ligadas à Faculdade de Medicina, e foi fundado em setembro de 2004 o site de infectologia, que hoje leva o nome Domingos Alves Meira, que justamente tenta dar essa outra resposta que o Renato citou. Não é suficiente apenas fornecer a medicação. O cuidado, a atenção, a saúde global do paciente vivendo com HIV é muito necessário. Então foi criado, além de uma estrutura física, de uma planta, de um edifício que lembra uma casa, parece mais um ambiente acolhedor, e teve a oportunidade de acompanhar o começo dessa discussão, assistiu um vídeo institucional que deixa isso muito claro, né? Além desse projeto arquitetônico, o mais importante, foi criada uma equipe multidisciplinar.
Então, além de nós, infectologistas, né, que cuidamos especificamente aí da questão do vírus, dos efeitos colaterais, da imunidade, nós temos uma série de profissionais, passando por enfermeiros especializados, todo um pessoal do apoio de enfermagem, os auxiliares e técnicos de enfermagem, temos fisioterapeuta, farmacêutico, assistente social, psicólogo, como o Renato bem lembrou, a questão de saúde mental é essencial, temos dentista, terapeuta ocupacional, se eu já falei ou não, tem um pessoal treinado, específico, na recepção, que tem todo um cuidado nessa linha de frente, são as primeiras pessoas que estão, porventura, recebendo alguém que vem procurar atendimento, que vem procurar testagem, ou já chega com o teste HIV positivo, né? Então, essa rede de cuidados a gente criou em 2004, já se passou aí mais de 15 anos e continua até hoje. Nós temos muito carinho pela estrutura, muito orgulho também de toda a estrutura que foi criada, e lá também, além da assistência, temos um palco de ensino, nossos alunos de graduação passam todos lá, os residentes de infectologia, de clínica médica, de dermatologia. O SAI também foi palco de, posso dizer, centenas de trabalhos científicos de mestrado, doutorado, se produziu muita pesquisa científica naquele lugar. Espero que a gente continue nessa linha de cuidado global à saúde das pessoas vivendo com HIV/AIDS, como o Renato tanto colocou que é necessário. E hoje nós vivemos aí uma terceira, vamos dizer assim, uma terceira época na questão do tratamento contra o HIV. Nós temos drogas muito potentes, muito mais potentes que eram aquelas que foram componentes da primeira geração de coquetel, e que são mais amigáveis, que têm menos efeitos colaterais. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o tratamento padrão de uma pessoa que chega com HIV, que acaba de descobrir o diagnóstico, 2 comprimidos ao dia, com muito pouco efeito colateral, quase nada se comparado com as épocas antigas. E, obviamente, isso refletiu num aumento muito grande do sucesso, que é a tal da carga viral indetectável. Tá? Mas, para comentar sobre isso, eu queria pedir de novo a fala da Lenice. Lenice, hoje em dia, né, com toda essa estrutura que foi criada aqui no SAI de Infectologia, Domingos Alves Meira, com o tratamento antirretroviral ainda mais potente e menos tóxico, mais seguro, com menos efeito colateral, qual a sua percepção de da doença, né? O que você enxerga dos principais desafios para cuidar e tratar de uma pessoa vivendo com HIV/AIDS nos dias de hoje? Alexandre, cortou um pouco o seu som para mim, em desafio. Você enxerga um desafio para continuar o tratamento? Não, a pergunta é, você, né, que a Lenice, para quem não sabe, né, acho que eu não apresentei ela dessa forma, é a nossa diretora técnica lá do SAI de Infectologia, tem ambulatório, um dos maiores ambulatórios, assiste centenas de pacientes. Queria saber qual a sua percepção hoje em dia, né, do cuidado, do tratamento das pessoas vivendo com HIV/AIDS, o que mudou em relação ao passado, o que você... e quais os desafios, né, que mesmo com esse tratamento mais efetivo e menos tóxico, o que você enxerga no global do cuidado das pessoas vivendo com HIV/AIDS? Bom, eu acho que quando a gente compara, e eu acho que a gente deve comparar sim, porque é assim que a gente vê, né, que houve avanço, né, houve avanço em ter um tratamento, houve avanço em ter um tratamento melhor, e houve avanço em ter um tratamento muito melhor, que é, né, o que a gente tem hoje. Então, facilita, né, como você disse, o tratamento. Eu acho que a pessoa, né, que vive com HIV hoje recebe, né, a indicação do tratamento que está indicado hoje, felizmente, para todos os indivíduos, né, a partir do momento do diagnóstico. Então, eu acho que ele recebe, né, com mais vontade de tratar, com menos medo, né, porque no passado
as pessoas tinham medo de começar a tratar. E, para dizer a verdade, a gente também, médico, tinha medo por causa dos efeitos colaterais que eram muitos. Então, eu passei por todas as fases de modificação de início de tratamento, indicação de início. Então, indicação de início muito tardio, quando a imunidade já estava muito baixa, como o Renato falou, indicação quando a imunidade já estava um pouco melhor. Depois eu me lembro que voltou um pouco, de novo, para um pouco mais tarde, de modo que, felizmente, acho que desde 2014, 13, que a gente vem tratando todos os pacientes que recebem diagnóstico. Então, eu acho que o paciente hoje, ele recebe o tratamento com mais confiança, no tratamento. E eu acho que hoje tem mais chance de adesão do que tinha antes. Hoje, os medicamentos, eles são muito melhores, foi possível fazer isso por tecnologias, e um número muito menor de comprimidos que nós já tivemos no passado. Então, isso vem facilitando. E em relação ao cuidado integral, eu acho que isso é importantíssimo, não pode faltar, a gente sabe que falta, mas de 2004 para cá, em que a gente tem essa equipe multidisciplinar, multiprofissional, como você disse, isso vem facilitando muito o atendimento e a adesão aos pacientes, facilitando com que eles permaneçam no serviço, que eles procurem o serviço inicialmente, que eles se matriculem, que eles permaneçam fazendo o tratamento e que eles tenham, ao final, o objetivo de supressão, carga viral indetectável, o que também vai diminuir a transmissão do HIV. Então, hoje, para mim, é um paciente muito diferente, mas, infelizmente, eu só queria fazer um pequeno comentário, que ainda a gente recebe muito paciente tardiamente, diagnóstico muito tardio. A gente ainda recebe paciente muito doente, Então, agora há poucas semanas mesmo, eu tive uma paciente internada e ela chegou com 24 quilos, Então, ninguém imagina um paciente adulto chegando com 24 quilos. E ela já está se recuperando. Então, essa também é a diferença. Medicamentos muito mais potentes, e que isso dá o tempo, do organismo se recuperar, e que às vezes a gente não tinha antes. Então, eu acho que o tratamento é importante, mas o cuidado com o paciente, como disse o Renato, é tão importante ou mais importante, melhorando aí a qualidade de vida, e a saúde mental desses pacientes que recebem a medicação e que tem que tomar por enquanto para o resto da vida. Eu vou passar a bola agora para o Renato, uma questão super importante que tem tudo a ver com o que a Lenice comentou. E, bom, para quem não sabe, o Renato é um ativista da causa das pessoas vivendo com HIV/AIDS há muito tempo. Ele é o autor principal, o articulador principal de uma lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados em Brasília, que ele vai explicar melhor, que impede a desaposentação compulsória de pessoas vivendo com HIV/AIDS, coisa que infelizmente aconteceu num passado muito recente. E o Renato, ele tem, até por conta dessa atuação como ativista, o contato com o Brasil todo, Então, pessoas vivendo com HIV/AIDS, quando tem problemas da esfera, vamos dizer assim, mais social, ligada a questões trabalhistas. Aliás, até quero agradecer publicamente quantos e quantos pacientes eu não referenciei diretamente para o Renato para nos ajudar com questões relacionadas a direito trabalhista ou questões sociais, a gente falou da nossa realidade aqui em Botucatu, do site de infectologia, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece em todo lugar do Brasil. Eu queria aproveitar que você comentasse um pouco,
do que você enxerga da rede de cuidados das pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil como um todo, e quais são os principais desafios que você enfrenta na sua luta diária, mais focada aí na questão trabalhista, né? Mas em geral também para ajudar esses milhares, quase chegando aí quase milhões de brasileiros já. Bom, doutor, a nível nacional, tá, o grande problema, tá, da rede de atendimento é se a pessoa precisa de cuidados de média e alta complexidade, né? Aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, você precisa de alguma coisa, média, alta complexidade, uma internação, com certeza tu vai morrer, né? Infelizmente, esse, não só da capital do Rio de Janeiro, mas de muitas outras capitais, Brasil afora. Nós não temos referência, por exemplo, eu vou falar aqui do estado, né? Nós não temos referência, tá, para uma internação de AIDS aqui no município. Tá? O estado está superlotado. Eu recebo aqui pessoas, tá, da Baixada Fluminense com diagnóstico de AIDS, quantas vezes enfermeiros, como eu sou muito conhecido, né, as pessoas estão numa UPA e elas deixam elas ali para morrer ali. Teve um caso muito emblemático que o rapaz ganhou alta para morrer em casa. E o enfermeiro de lá me ligou e tal, e articulei, né, consegui uma vaga para ele no Gafreguini, né, com muito custo, suor, né, e ele ficou 90 dias no UTI, e graças a Deus está aí hoje para contar a história. Então, assim, como se perdem vidas que não deveriam ser perdidas por causa do nosso sistema. Por quê? Porque temos gestores que não estão ligando para a questão da saúde, eu não digo não só da questão do HIV, mas no todo, né, para a saúde da população. E essa questão no Brasil é muito grave. Nós temos aí mais ou menos 12 mil mortes ao ano por HIV no país. Eu acredito que pelo menos 2 mil mortes, né, poderiam ser evitadas e as outras 10 mil com prevenção. Mas nós não temos campanha, tá? Não se fala mais de HIV, está falando hoje, dia 1º de dezembro, mas nos outros 364 dias do ano não se fala de HIV. Né? Nós não temos acesso a materiais informativos, né? Por conta ou seja do Ministério da Saúde, ou seja aqui do Estado, ou seja do município. Eu estou falando a nível Brasil, com muito poucas exceções. A questão do trabalho, né? Aquelas pessoas que estavam aposentadas por invalidez, quando saiu o Temer, editou a medida provisória 871, né, do pente fino, mais conhecido como pente fino, que iam chamar todos por uma nova perícia, né, e possível desaposentação. Quando falou na possível, né, eu já levantei as 2 orelhas e falei, não vai dar certo. Foi quando eu escrevi um projeto de lei, né, pedi uma audiência com o senador Paim, ele me recebeu, apresentei o projeto para ele, que, né, a pessoa que fosse aposentada, que tivesse o vírus do HIV, ela estaria isenta dessa nova reavaliação pericial. Né? E qual foi os argumentos que eu usei? Né? Principalmente seu estudo, AIDS 3.0, né? O senhor mesmo esteve lá em Brasília comigo diversas vezes para debater com o Ministério da Previdência na época, né? Participou também daquela questão das novas diretrizes e perícias médicas para o HIV e AIDS, que foi feito pelo extinto Ministério da Previdência Social, né, que também foi usado, inclusive tem lá, consta lá, né, nas diretrizes, na biografia, né, isso ajudou muito. Então, o que aconteceu? Depois de muita luta, conseguimos aprovar no Senado, Câmara dos Deputados, o presidente vetou integralmente o projeto, né, ele se tornou um projeto de lei 13.847, que é mais conhecida como a lei Renato da Mata, né, que o senador Paim batizou a lei com o meu nome. E, a partir daí, nenhuma pessoa que seja aposentada, que tenha o vírus do HIV, não é que tenha sido aposentada por HIV. Se ela foi aposentada por invalidez e tem o HIV, ela está isenta. E hoje a grande luta foi aquelas pessoas que perderam seus benefícios anteriormente à lei ser promulgada, né?
Inclusive, amanhã eu vou até ter um despacho com a relatora da Turma Nacional de Unificação, né, porque está sendo todos os processos que subiu para a Turma Nacional de Unificação para tentar unificar as sentenças. Então, nos dias de hoje, doutora Alexandre, doutora Denise, né, nós avançamos em muitas coisas, retrocedemos absurdamente a década de 80 em outras, como estigma, preconceito, o departamento, o antigo Departamento Nacional de HIV e AIDS, né, perdeu totalmente o seu protagonismo devido a questões políticas. Já foi um exemplo, o Brasil foi um exemplo, inclusive o nosso programa foi copiado em diversos países, né, foi um programa muito exitoso aqui no Brasil, e sempre a velha questão política, né, de destruir tudo aquilo que é construído em prol de ideologia, enfim, né? E isso é muito lamentável. Mas estamos aqui para isso, para seguir em frente e lutar. Eu queria fazer uma pergunta para o Renato, que veio da audiência do YouTube. Na verdade, são duas pessoas que fazem mais ou menos a mesma pergunta. Vou começar com o Renato, mas depois eu vou pedir para a Lenice complementar. Primeiro, a visão de quem vive essa realidade, né, de acolher pessoas com HIV/AIDS do Brasil todo, mas a pergunta é no sentido de que, com toda essa, o colega coloca aqui, com todo o avanço do tratamento do HIV, aumento da expectativa de vida, modernidade do tratamento, você acha, Renato, que isso tem contribuído para as pessoas ficarem mais descuidadas na prevenção? Ou seja, será que o aumento da incidência que a gente tem visto, principalmente em algumas faixas etárias, tem a ver, até paradoxalmente, com um maior sucesso do tratamento antirretroviral e que essa mensagem tenha sido mal interpretada, principalmente, a gente sabe, pelos jovens? O que você acha disso, Renato? Você tem essa percepção? Tenho. O que acontece, né? Como eu falei também anteriormente, a informação não chega aonde tem que chegar, né? E quando as pessoas escutam, elas escutam só o lado bonito do HIV, que tem um tratamento de excelência, né, que a pessoa tem uma boa qualidade de vida, mas não mostra o outro lado, né? Então, eu já vi de pessoas, se eu pegar o HIV, se eu for infectado, eu tomo a medicação e está tudo bem. Não está tudo bem, não é por aí, né? Primeiro, você vai ter que tomar a medicação, tá, para o resto da sua vida. Tá? Segundo, tá, que você tomar a medicação por 1, 2 meses é uma coisa, e tomar pelo resto da vida, quais os efeitos que essa medicação vai impactar no seu organismo? Quais os efeitos adversos dessa medicação, por menos tóxica que ela seja? Vai ter, não tem jeito. A inflamação, né, do sistema como um todo, onde a medicação não alcança. Estigma, preconceito. Então, assim, eu acho que teria que ter uma informação maior, a informação tem que chegar, tá, na ponta mesmo, e ela não chega. Hoje em dia, por exemplo, uma grande dificuldade nossa, nós não entramos em escola para falar sobre essas questões, né? É um tabu imenso, nós não conseguimos isso. Então, os próprios pais preferem o quê? Que não seja falado isso, porque vai, olha o pensamento das pessoas, né, que vai estimular a sexualidade dos adolescentes. Gente, os adolescentes, né, então eles preferem ter um filho com uma IST, uma filha grávida, que é o menor dos problemas, né, que um HIV é para a vida inteira, e outra coisa também, eu estou citando, a sífilis, né, eu vi pessoas jovens morrendo de neurosífilis. Então, isso tudo, para mim, nós temos que ter a capacidade de ter um entendimento nacional, de voltarmos a termos as campanhas e para elas chegarem onde tem que chegar. E uma pergunta que estão me fazendo muito aqui, tá? Que eu vou direcionar ao senhor e à doutora Lenice, né? E eu também tenho essa curiosidade. Eu, em vários casos, já vi, eu faço parte de vários grupos, etc. e tal, e eu não vi nenhuma pessoa que faça tratamento para o HIV ter um sintoma grave de Covid. Procede? Respondendo essa pergunta, Renato, isso é uma das maiores curiosidades da Covid. Todos os colegas dos centros brasileiros, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Infectologia, a gente sempre conversa sobre isso. Trabalhos internacionais têm mostrado também que, apesar
da imunodeficiência associada ao HIV em muitos casos, né? A maioria hoje com tratamento recupera o CD4, tem uma imunidade razoavelmente recuperada. Mas a taxa de incidência da Covid-19 em pessoas vivendo com HIV é extremamente baixa quando comparada com a população em geral, e tem duas explicações. A primeira, e você sabe disso, a pessoa que está em tratamento antirretroviral se cuida mais. É uma pessoa que tem um autocuidado e que provavelmente vai se expor menos por ter uma percepção em relação à sua saúde melhor, né? Eu vejo isso, acontecia muito antes da Covid. As pessoas com HIV, ainda mais quando bem orientadas, quando participam de centros que acolhem, que orientam, têm uma melhor alimentação, tendem a parar de fumar, fazem preventivo de câncer de colo, câncer de útero e tudo mais. Isso é uma primeira explicação. A segunda é que está em estudo que talvez algumas drogas que compõem o coquetel antirretroviral protejam ou tenham alguma ação inibitória contra o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Então, é uma pergunta que fica em aberto, mas tem essas duas principais vias de explicação. Lenice, eu queria voltar a essa mesma pergunta, né, porque surgiu duas vezes, né? A que você atribui o aumento da incidência, o aumento de casos novos de HIV, principalmente na população mais jovem? Quais são os fatores que você identifica de aumento de número de casos nesse extrato populacional? Bom, eu acho, né, que a questão das campanhas é um fato, né, todo mundo observa, né, então isso vem acontecendo, não tem havido campanhas, mas, então, assim, eu acho que isso, né, pode colaborar, sim, né, com o aumento da incidência de casos. Mas existem algumas populações que são chamadas, então, de populações chaves, né, populações-chave, que merecem, né, um pouco mais de atenção. E eu acho que para isso também, né, faltam as campanhas informativas sobre quem são, né, esses indivíduos, né, são os homens que fazem sexo com homens, os profissionais do sexo, os usuários de drogas não injetáveis, que hoje, né, pouco se usa droga injetável no Brasil, né, mas outras drogas, como crack. Então, são populações que merecem, né, uma atenção especial na orientação de prevenção. Eu acho que isso falha. Mas eu penso, né, que um pouco também, né, acontece com relação ao tratamento eficaz, né, ao tratamento que hoje é muito mais fácil, né, como você disse, para quem, né, inicia tratamento hoje, toma 2 comprimidos por dia, enquanto no passado, um dos medicamentos do coquetel, né, dependendo da escolha ou da necessidade do uso, eram 12 comprimidos de uma vez só, que era o ritonavir, que o Renato já comentou dele aqui. Então, quando eles eram usados sozinhos, só eram 12 comprimidos por dia. E isso, né, então, facilitou muito. Eu penso que há, né, alguma questão relacionada a isso, de pensar que hoje, né, você tem um tratamento eficaz e o descuido, né, com relação à proteção. Eu acho que a proteção, né, sexo seguro, o uso do preservativo, né, ele não é fácil de ser realizado. A gente sabe que a população, né, em geral, não usa preservativo, né, quando se faz inquéritos, né, então a maior parte dos indivíduos não usa preservativo, não usou preservativo nas últimas relações sexuais, né, então isso tem sido, né, muito difícil de colocar, né, na cabeça das pessoas. Mas eu acho, né, que a gente tem que fazer, né, tem que fazer as campanhas, tem que fazer as orientações, tem que insistir, né, com os modos de prevenção. As pessoas têm que saber que existem, né, várias maneiras de prevenção e que todas elas juntas melhor do que cada uma em separado,
né, e lembrar, né, das prevenções, que são, nós chamamos então de profilaxias, né, pós a exposição e pré-exposição, que você certamente vai comentar, né, daqui a pouco. Então, acho que tudo isso, né, tem que ser levado em consideração. Mas, né, penso que pode ter, né, essa ideia de que o tratamento está, né, tão avançado que ter a infecção é igual, né, a tratar. Né? Mas eu queria, né, também me juntar ao Renato para dizer que não é só tratar, né, mesmo com tratamento, há, né, as alterações de doença crônica, essa inflamação que o Renato comentou, que leva a outras doenças. Nós sabemos que os medicamentos também levam a outras doenças associadas, mas a inflamação crônica e a ativação da imunidade também leva a várias outras doenças associadas, e então não é só tratar, existem vários outros aspectos que estão, né, aí relacionados ao fato, de ter a infecção, ter a doença crônica associada ao uso prolongado dos medicamentos. Pegando um gancho um pouco no que a Lenice comentou, para responder duas perguntas que surgiram, uma da Thaís, a outra do Gustavo, e até porque a gente tem que encerrar, porque a gente já passou de 1 hora de duração, nós temos, hoje em dia, na verdade, um grande cardápio de opções para a prevenção do HIV. Então, quando a gente pensa em prevenção do HIV, a gente tem que pensar como se fosse uma mandala, em que diversos pedaços vão compor uma estrutura que vai dar mais segurança na prevenção. Tem o preservativo, tanto masculino quanto feminino, que é talvez mais fácil, mais barato, mas, como a Lenice já comentou, tem infelizmente baixa adesão. Uma pesquisa que eu gosto de citar, que é a pesquisa de hábitos, costumes e atitudes da população brasileira, dentro de várias perguntas tem uma lá. Você concorda que a camisinha é a melhor forma de prevenção contra o HIV/AIDS e outras ISTs? 94% da população brasileira, incluindo jovens acima de 12 anos, 94% concorda. Sim, camisinha é a melhor forma de prevenção contra ISTs e outras, HIV/AIDS e outras ISTs. Próxima pergunta. Na sua última relação sexual casual, não estou falando de parceiro fixo, estou falando de sexo casual, você usou preservativo? Só 45% usou. Ou seja, não falta informação, falta transformar aquela ideia, aquela concepção que a pessoa já tem num hábito, numa mudança de atitude. E isso a gente sabe é muito difícil. E para cobrir esse tipo de falha de prevenção, há muito tempo, há mais de 10 anos, surgiram, na verdade, né, nós temos duas estratégias, que foi o que foi perguntado pela Thaís e pelo Gustavo. Temos a PEP, que surgiu anteriormente, que é a profilaxia pós-exposição. Então, a PEP é para pessoas que acabaram de ter uma relação sexual desprotegida ou, infelizmente, acabaram de sofrer uma violência sexual, isso acontece muito no Brasil, a gente sabe, ou ainda tiveram um acidente ocupacional. Nós, profissionais de saúde, por exemplo, estamos lá fazendo algum exame no paciente com HIV/AIDS e espetamos a agulha que foi usada na nossa mão. Então, essas situações de emergência, em até 72 horas, é possível evitar a infecção pelo HIV, se após essa exposição de risco, nesse período aí de 72 horas, 3 dias, eu fizer uso das medicações antirretrovirais, são 2 comprimidos, basicamente, por 28 dias, com eficácia altíssima, virtualmente de 100%. Então, a PEP, a profilaxia pós-exposição, faz um paralelo aí com a pílula do dia seguinte. Eu tive uma exposição e até 72 horas eu consigo evitar a infecção pelo HIV/AIDS se eu procurar um serviço de saúde e fizer uso dessa medicação. E, mais recentemente, mas já faz 10 anos que o primeiro trabalho foi publicado, existe a profilaxia pré-exposição, a PrEP, que é você tomar um comprimido por dia para aqueles grupos que a Lenice já citou,
grupos de maior vulnerabilidade ou populações-chave, que são homens que fazem sexo com homens, principalmente mulheres trans. Temos também a categoria das pessoas que usam drogas não injetáveis, temos os profissionais, ou melhor, trabalhadores do sexo, algumas situações, então, em que você fazendo uso contínuo de um comprimido por dia, você evita a infecção pelo HIV. O próprio Gustavo mandou a pergunta se isso não banaliza. Banaliza em termos de você causar uma situação que chama compensação de risco, não é bem uma banalização. Compensação de risco significa, se eu estou protegido, eu vou acabar tendo mais relação sexual sem preservativo. É lógico que essa estratégia de PrEP só protege contra o HIV. A pessoa continua vulnerável, por exemplo, com sífilis, com hepatite A, com hepatite C, com hepatite B, se ela não for vacinada, clamídia, gonococo, tricomonas. Só que todas essas doenças, sem exceção, são tratáveis hoje em dia, incluindo a hepatite C, tratáveis com cura. E a hepatite B, por exemplo, eu posso vacinar, a hepatite A também. Ou seja, a única doença que não existe um tratamento efetivo curativo é o HIV/AIDS. Então, é uma compensação, é uma diminuição de risco que você faz com a PrEP e funciona muito bem. Pessoas que têm adesão adequada à PrEP têm 99% de possibilidade de impedir a aquisição do HIV. Inclusive, nós, no site de infectologia, inauguramos esse ambulatório, agora no final de 2019. Ele funcionou com meia força durante a pandemia, agora a gente já está retomando, porque é uma importante estratégia de evitar a infecção pelo HIV. Lembrando que quem não faz uso de PrEP também não faz uso de preservativo, como eu acabei de citar a pesquisa, e também está exposto a outras ISTs. Nosso tempo está estourando, e para terminar, eu gostaria que, inicialmente, Lenice e depois Renato fizesse as suas considerações finais, deixasse uma mensagem, então, para todo mundo que está nos assistindo, nesse 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS em 2020. Por favor, Lenice. Bom, primeiro, gostaria de agradecer, a participação, a presença de quem está nos ouvindo, assistindo, e eu acho que nesse dia, eu penso que um dia de luta contra a AIDS, eu acho que o mais importante é a prevenção, Então, o Alexandre acabou de comentar sobre as estratégias várias de prevenção. Eu acho que isso a gente deve ter em mente. E hoje também, o tratamento do HIV é uma estratégia de prevenção. Então, acho que tratar corretamente aqueles que que vivem com o vírus, eu acho que isso é uma tarefa que não é tão simples, mas é uma tarefa muito importante. Então, tratar corretamente o indivíduo que vive com HIV, ele tem que saber que tratando ele não só vai ter os ganhos individuais, de melhora da sua qualidade de vida e sobrevida, mas também a diminuição da transmissão. E as outras todas profilaxias aí, citadas, e que também acho que a maior parte da população conhece, mas tem dificuldades em aderir a essas estratégias. Então, eu gostaria de agradecer a participação e também a companhia do professor Alexandre e do senhor Renato, e é isso, estamos aí na luta. Vou continuar ainda na luta, viu, Renato? Já se passaram muitos anos, e quando o Alexandre falou, a AIDS já está quase quarentona, então, há quase 40 anos a gente vem lutando para melhoria, para melhoria da população, para melhoria dos serviços que atendem, então, isso, agradeço, Alexandre.
Eu que agradeço sua presença, Lenice, e passo a palavra para o Renato. Renato, por favor, qual a sua mensagem, então, nesse 1º de dezembro de 2020? Bom, a minha mensagem é que espero por dias melhores, ansiosamente, não só eu, mas todas as pessoas, não só os profissionais de saúde, mas as pessoas acometidas pela infecção do vírus, né? Dizendo que o HIV tem tratamento, porém não tem cura ainda, e o preconceito, o estigma e a discriminação tem cura sim, né? Pessoa E se não fosse a discriminação, o estigma e o preconceito, Alexandre e doutora Lenice, a vida dessa população seria bem mais fácil, viu? Como foi citei anteriormente, as pessoas vivem em guetos sem necessidade de para tal, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que trabalhar muito para curar as pessoas do estigma e do preconceito com essas pessoas vivendo com o vírus do HIV. E agradeço muito o convite, me sinto muito honrado de poder participar disso tudo. Já são muitos anos, né, Alexandre, que nós temos essa parceria aí, né, e é sempre um prazer poder ajudá-los e contar com a ajuda também de vocês. É uma coisa muito bacana. E também lembrando, né, que o vírus do HIV, nos dias de hoje, né, a pessoa pode optar em não ter, né? E isso é o meu recado para as outras pessoas, né, que o tratamento para HIV, por enquanto, é para sempre. Tá? Muito obrigado por tudo e pelo convite. Eu fico extremamente agradecido e honrado. Foram depoimentos reais de pessoas que viveram desde o começo da pandemia a problemática do HIV/AIDS. Professora Lenice, Renato, muito obrigado por toda a participação. Lembrando que isso vai ficar gravado para a gente poder replicar e compartilhar com mais e mais pessoas. Quero agradecer imensamente a toda a supervisão do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e também toda a direção e supervisão da FAMESP, que tornaram esse evento virtual possível, em especial as pessoas que trabalharam mais diretamente, Maíra e Augusto, por todo o apoio, e agradecer demais a todos vocês que acompanharam essa live ao vivo ou que vão assistir depois, posteriormente, gravado. Espero que a mensagem desse dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, tenha sido dada. E como eu disse, Lenice e Renato, nós continuamos aqui na luta. Um forte abraço a todos e uma ótima noite. O meu caiu aqui.